Crianças desaparecidas. A avó diz que todos no quilombo são suspeitos e cobra respostas da polícia. O silêncio das autoridades tem sido mais cruel do que a espera. Desde o desaparecimento das crianças, a dor da família se mistura à indignação, à revolta e ao sentimento de abandono. Para a avó, que tem sido a voz mais firme na busca por respostas, a ausência de ações concretas por parte da polícia é inaceitável. Em meio ao sofrimento, suas palavras ecoam como um grito de socorro. Se ninguém é investigado, então todos são suspeitos. A declaração, que gerou repercussão e controvérsia, nasce do desespero de quem vê os dias passarem sem respostas, sem buscas efetivas e sem informações claras. A avó afirma que não se trata de acusar uma comunidade inteira, mas de denunciar o que ela chama de investigação parada. Segundo ela, o quilombo onde as crianças foram vistas pela última vez deveria estar no centro das apurações, com diligências constantes, escuta ativa dos moradores e presença permanente das forças de segurança. Eu não estou aqui para apontar o dedo para quem é inocente, diz a avó com a voz embargada. Eu estou aqui porque minha família está destruída e ninguém faz nada. Quando a polícia não investiga, quando não pergunta, quando não entra, quando não volta, ela deixa todo mundo no mesmo lugar, o da suspeita. O que mais revolta a família é a sensação de que o caso foi tratado com descaso desde o início. Relatos apontam demora para o início das buscas, falta de equipes especializadas e comunicação falha com os parentes das crianças. Para a avó, cada erro custa tempo, e tempo, nesse tipo de caso, pode custar vidas. Ela cobra transparência. Quer saber quais linhas de investigação estão sendo seguidas, quem já foi ouvido, quais perícias foram realizadas e por que determinadas áreas ainda não foram devidamente vasculhadas. Não dá para aceitar coletiva de imprensa sem resposta, nota oficial vazia e promessa que nunca se cumpre, afirma a avó. A cobrança também se estende ao governo estadual e aos órgãos responsáveis pela proteção da infância. Para a família, o desaparecimento de crianças deveria mobilizar uma força-tarefa imediata, com recursos, tecnologia e prioridade absoluta. Se fossem filhos de gente poderosa, isso já tinha parado o Estado, dispara a avó. Especialistas em direitos humanos alertam que o discurso inflamado é reflexo de uma dor extrema e de uma falha institucional. Quando o Estado não responde, a população fala, muitas vezes de forma dura, generalizada e emocional. O risco, segundo eles, é transformar a negligência oficial em conflito social, colocando comunidades inteiras sob estigma, enquanto o verdadeiro problema permanece sem solução, a falta de investigação eficiente. Moradores do quilombo, por sua vez, também relatam medo e insegurança. Muitos afirmam que nunca foram ouvidos formalmente e que também querem respostas. As crianças desapareceram daqui, isso também nos assusta, diz um líder comunitário. Nós queremos a polícia aqui, investigando de verdade, porque isso também limpa nosso nome. A avó concorda que a presença do Estado é o único caminho para evitar injustiças. É justamente por isso que eu cobro tanto, explica a avó. Quando a polícia faz o trabalho dela, ela protege quem é inocente e encontra quem é culpado. Quando ela não faz, sobra boato, desconfiança e dor. Enquanto isso, a família vive uma rotina de espera que não termina. Cada ligação desconhecida, cada informação desencontrada, cada dia sem novidade pesa como um fardo. A avó diz que não vai se calar. Promete continuar cobrando, falando, aparecendo e denunciando o abandono institucional até que o caso seja esclarecido. Eu não quero vingança, eu quero meus netos, ou, no mínimo, a verdade, conclui a avó. A polícia precisa entender que o silêncio dela machuca mais do que qualquer palavra dura que eu diga. O caso das crianças desaparecidas expõe não apenas o drama de uma família, mas um problema estrutural. Quando o Estado falha em proteger os mais vulneráveis, a confiança se rompe,
e no vazio deixado pela omissão surge a revolta, o medo e a sensação de que a justiça nunca chega para todos. Ainda aqui no povoado São Sebastião dos Pretos, o quilombo São Sebastião dos Pretos, e também vou conversar com a dona Francisca, que é a mãe da Clarice. Dona Francisca, que tem sido aí um suporte, era a avó que estava com as crianças, no fatídico dia. Dona Francisca, o que a senhora tem a dizer sobre essas pessoas que atacam a Clarice, dizendo que vocês não têm uma boa relação, que a Clarice é fria, os ataques que a senhora tem visto contra a sua filha? Mulher, aqui, eu com minha filha aqui, até porque eu não vou nem atrás dessas pessoas que vivem falando isso aí, porque todo mundo sabe o meu dia a dia aqui no São Sebastião. Todo mundo sabe a minha amizade com minha filha, Eu tinha 3 filhas mulheres, Deus levou uma, eu fiquei com 2. Uma mora no Mato Grosso, minhas amizades com minhas filhas é meio que... Nós somos parceiras, nós somos parceiras nós duas. Aqui, quando uma está com problema, uma conversa com a outra, e quando ela tem algum problema, nem tudo, mas ela sempre conversa comigo. E nós, mas minha filha, graças a Deus, até hoje nós nunca tivemos uma discussão. Nunca. Onde eu vejo que às vezes está errado, eu vou lá e chamo a atenção e falo. Mas para dizer que eu vivo discutindo com minha filha, ou ela comigo, não, isso aí não tem nada a ver, nada, nada, nada. Nunca aconteceu isso com meus filhos. Graças a Deus, meus filhos tudo me respeita, tudinho. Eu tive 6 filhos, mas todos os meus filhos me respeitam. E ela, Clarice, ela tem esse respeito de não brigar com a senhora quando a senhora reclama de alguma coisa? Não, até hoje não. Até hoje não. Eu é que dou dando um suporte para ela e dando força para ela ter fé em Deus, que Deus está trabalhando. Na hora certa, ele vai botar o filho dela na mão de alguém, é só o que eu digo. Na hora certa, minha filha, Deus vai botar teu filho na mão de alguém. Alguém vai encontrar teu filho. Alguém vai botar ele lá, Deus vai colocar alguém, um anjo, vai botar ele na mão de alguém. Alguém vai achar essas crianças. Como eu digo para ela, que o filho dela não tomou. Minha filha, eu tenho certeza que teu filho não tomou. Porque a quantidade de gente que eu vi aqui dentro do São Sebastião, se estava procurando, eles não acharam nada dessas crianças. Uma sandalinha, uma roupinha, uma xuxinha. Porque, a gente vai pro mato, se a gente enganchar, o pano sai da cabeça, fica enganchado, E dessas crianças, nada. Não tem uma coisa que você faz nessa vida que não tem rastro. Não tem uma coisa. Se uma água vai em certo lugar lá, ela deixa a marca. Deixa a marca. Pode ser o que for. Dona Francisca, o que a senhora acha que aconteceu com seus netos? Mulher, eu creio que se eles não estão perdidos nessa mata, alguém levou eles. Alguém pegou essas crianças. Agora, quem que nós não sabe? Mas alguém pegou essas crianças e levou. Porque o Michel e a Isabelle, eles não têm condição de ganhar um mato assim, não. Alguém saiu com eles. E eu acho que não foi só uma 2 pessoas, não. Acho que foram 3 pessoas. As suas suspeitas, a senhora já comunicou à polícia? Já. Eu já. Mas a senhora acha que alguém de dentro do povoado poderia, ou a senhora descarta? Alguém aqui, eu digo assim, alguém que não tem coração, com certeza alguém que queria essas crianças, conversou com alguém, entregou por dinheiro, pela alguma coisa, eles fizeram isso. Nesse momento a gente não pode descartar ninguém. Ninguém. Porque aqui todo mundo somos suspeitos. Todo mundo aqui dentro do São Sebastião é suspeito. Tá aí, gente, esse é o primeiro trecho, então, da entrevista exclusiva que a repórter Mari Coimbra fez com a dona Francisca, que é a avó da Ágata e do Alan. E assim, a gente vê uma lucidez na dona Francisca, né, Carla? Exatamente. Colocando o dedo na ferida mesmo, ela olha. É a pessoa não foi mais uma pessoa só que levou as crianças, não. lúcida que eu já ouvi. E ela deixa muito claro, se eles não estão perdidos na mata, que seria, vamos dizer, a primeira linha, perdidos, porque não desaparecem. Se perderam. Não se perderam, isso já está comprovado. Alguém levou essas crianças. Crime. Que crime? Aí a gente tem sequestro de um lado e aí a gente tem tráfico do outro. Olha o que ela fala. Todos nós aqui somos suspeitos. Essa senhora é lúcida. Entende? É um sentimento.
Algo aconteceu de errado. Agora, quanto mais tempo se perde, mais vestígio que vai embora, mais difícil fica a investigação. Quando se trata de tráfico, isso é extremamente conveniente. Essas crianças já sumiram para qualquer lugar muito longe dali. Se for um sequestro, qual seria a motivação? Porque nem dinheiro foi pedido. Bom, essas pessoas dinheiro também não têm, né? Aí seria uma maldade. Então, é isso. A polícia tem que ficar em cima desse, né, dessas Carla, duas linhas. e com a tua experiência, esgotar isso, né? com a tua experiência, você já viu vários crimes serem cometidos por vingança, né? Opa! E às vezes não é nenhuma questão, né, Regis, financeira. Opa! Não estão nem aí para questão acabamos, financeira. veja só, o moço aqui perguntou, né? Minha mulher está assistindo a série da Elis Matsunaga. Devo me preocupar? Ali foi vingança, gente. Vingança, porque você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Te mato, te esquartejo e jogo por aí. É vingança, é ódio. A grande maioria dos crimes tem essa motivação. E a gente a gente erra quando a gente acha que o ódio é o inverso do amor. Não, o ódio está completamente ligado ao amor. Porque o que é o sentimento inverso é simplesmente a indiferença. Eu não te amo mais, então o caminho é a indiferença. Enquanto eu te odeio, Exato. é porque eu ainda te amo. Então tem coisa ali, né? É um sentimento completamente destrutivo, perverso. A chave vira muito rapidamente. E De um aí lado pra a outro. pessoa ela começa a agir, né? E você vai agindo de forma errática. Aí você faz uma coisa, e aí vai aumentando, quando você vai ver, a caca que você fez é gigantesca. Então, o caminho da polícia é esse. Agora, já se passaram, o quê? 30 dias? Chegamos em 30 Quase. dias? Quase, né? Amanhã é 30, né? Exato. E aí, cadê essas crianças? Não é possível, com aquele contingente. Onde é Não que é? elas foram parar, né, Carla? Não, isso só demonstra o fato, para mim, absolutamente sine qua non, vamos dizer assim, que o que acontece, cara? Foi uma operação tão bem organizada que todo esse contingente está absolutamente perdido. Então, assim, é um negócio. Eu duvido que esse tipo de coisa acontecesse por organização de alguém do Quilombo. Porque alguém do Quilombo certamente. Não, lá dentro tem facilidade. Não, isso sim. Mas eu estou falando da organização, de sumir com as crianças. Isso foi uma operação tão bem elaborada, não deixou rastros, devolveu o Cauã. É tão bem elaborado que isso é óbvio que sugere uma organização muito bem Premeditação, muito bem azeitada. organização. Agora, que o informante, o facilitador, está dentro do Quilombo ou na cidade de Isso é um Bacabal, fato, é sim. fato. Regis, a gente está com mais de 2.500 pessoas agora, às 9 horas e 27 minutos. Eu queria mais uma vez pedir o seu like, a contribuição que você faz com o nosso trabalho aqui, sempre tentando fazer a cobertura desse caso da maneira mais ética, decente possível. Vocês que nos acompanham sabem disso. E uma das grandes responsáveis por esta cobertura é essa moça aqui, que por muitas vezes fica emocionada com tudo isso. A gente percebe, né? É muito difícil para um jornalista, para uma apresentadora como é a Mari Coimbra, saber separar o que é o pessoal do que é o profissional dela, né? E a gente viu o esforço da Mari em trazer essas entrevistas exclusivas para a gente. Esse foi só o primeiro trecho que a gente exibiu, Mari. Sim, ela ainda falou muita coisa que eu achei bem relevante, até mesmo para questionamentos que nós nos fazemos. Vamos então para o nosso próximo trecho agora, gente, dessa entrevista exclusiva com a avó das crianças. Nesse trecho eu quero a atenção de vocês, porque ela fala para a repórter Mari Coimbra da desconfiança que ela tem do que fizeram com o menino Cauã. E ela diz com todas as letras, o menino está completamente diferente do que foi. Olha isso. E, dona Francisca, na questão do Cauã, a senhora acredita que ele foi colocado ali? Ou a senhora acha que Eu alguém creio. colocou? Sabe por quê? Porque aonde encontraram o Cauã, né? Aonde encontraram a roupa do Cauã, com a sandalinha junto, a roupinha dele junto, e na distância que estava, né? Os detalhes que eles me falaram, não tem como. A frentinha do Cauã não tem um arranhão. O arranhão de Cauã só é do joelho para baixo. Do joelho para baixo. Aqui, as partezinhas dele, eu olhei, não tem um arranhão. Não tem nenhuma marquinha do jeito que está nas pernas.
Então, se ele tivesse andado nu pela mata, teria ficado marcas, né? Tinha, e tinha ficado a roupa. Não ia estar lá no lugar onde estava a roupa desse menino. A Né? senhora também acredita, porque isso é muito levantado, que alguém que possa até ter se infiltrado nas buscas, colocado essa roupa lá? Tudo isso pode ter acontecido, né? Tudo isso. Hoje o Cauã, que a senhora, devido ao autismo, né, o grau de autismo que ele tem, a senhora acha que a gente deve levar em consideração exatamente o que ele conta? Eu tenho um filho autista e sei das comorbidades, né? O meu filho também tem dificuldade de fala. Então, assim, a senhora acha que tudo que ele fala pode ser levado ao pé da letra? Alguém pode ter iludibriado ele? Eu acho que do jeito que o Cauã tá, eles usaram alguma coisa no Cauã. Porque o Cauã, ele tem autismo, mas ele não é tão... a dificuldade dele do jeito que eu tô vendo ele agora. Eu acho que eles usaram alguma coisa no Cauã. A medicação pode ser? Alguma coisa eles usaram no Cauã, porque o Cauã tá muito diferente, né? Antes de acontecer esse negócio com ele, ele não era do jeito que ele tá agora. Ele já fazia tratamento antes? Já estava sendo acompanhado. Tomava a medicação? Eu não sei, porque o Cauã, quem cria o Cauã é a mãe, mas o pai deles, sim, né? Como vocês sabem, a distância da casa. Longe. Né? E aí ele já estava sendo acompanhado já pelas psicólogas lá no shopping da criança. Sim. Pois é. Então, provavelmente ele tomava já a medicação lá do shopping da criança. Pois é. Mas a senhora achou ele diferente depois que ele voltou da mata? Ele está muito diferente, muito diferente. Os exames toxicológicos que foram feitos no hospital entregaram para a família? Isso aí é que eu ainda não conversei com os pais dele sobre isso, né? Ainda não... E a gente não faz nem questão de perguntar muita coisa, porque ele fica assim, tá meio aéreo. Para ele não é... Eu também percebi isso quando eu conversei com ele, né? Que ele não tem noção do tempo, da gravidade, das coisas. Ele não tá... não tem lógica conversar com ele. Eu falo realmente sobre se a polícia já enviou para a família, mas provavelmente foi para os pais, né? O exame toxicológico. Se alguém poderia ter chegado a dopá-lo para largá-lo ali. Ele não lembrar. Né? Eu sei que as pessoas contam que as pessoas que encontraram ele, diz que ele estava quase assim desmaiado, assim, tipo assim, aéreo, né? E muito aí debilitado. Só pediu que queria o pai dele. Ele queria só o pai dele, que ele queria. Foi que os pessoal juntaram ele, aí vestiram uma camisa nele, que encontraram nu, né? Aí vestiram uma camisa nele, colocaram ele na carroça e vieram deixar, né? A senhora suspeita desses carroceiros? Porque muita gente fala, esse carroceiro tem envolvimento. Eu quero acreditar que eles não estão envolvidos, não. Eu quero acreditar que eles não estão. Porque eu acho, minha irmã, a gente... Duas idosas, né, que eu não cheguei nem a ver, um senhor, achou essas crianças, veio de lá pra cá deixar esse menino. Porque eu nem cheguei a ver o Cauã mesmo nessa carroça e nem aqui, porque eu não tive força, não tive força para chegar lá. Que minha pressão nesse dia quase morreu, minha pressão subiu demais. A senhora também acreditou que tinham chegado os 3? Eu tava crendo que tava, os 3, mas realmente não, acharam só o Cauã. E com certeza alguém está com eles. Se eles não encontrarem ele dentro dessa mata, pois alguém está com eles. Foram muitas pessoas, voluntários, muita gente para não encontrar nenhum vestígio de nada. Porque a criança, ela come, ela faz as necessidades dela, né? Então, algum vestígio poderia ter. Mas a senhora acredita no trabalho investigativo da polícia? Eu tô acreditando que eles não vão sair sem dar alguma decisão para a gente, não. Tá aí, gente, trabalho mais do que sério dessa moça que está junto com a gente aqui, da Mari Coimbra, que conseguiu essas entrevistas exclusivas. Eu queria pedir mais uma vez o seu like por este trabalho aqui. A gente está quase com 1000 likes. Se você puder nos ajudar, faz toda a diferença para que este conteúdo ganhe mais alcance aqui na plataforma. A gente está com quase 3.000 pessoas. Obrigado mesmo pela sua audiência às 9h34. Carla, só para entender uma coisa, minha amiga. Ela fala várias questões importantes nesse trecho. Sim. A primeira sobre o menino, ou seja, ela tem a certeza que esse menino foi dopado. Olha só, eu tô com vontade de chamar essa senhora para vir investigar com a gente. A mulher danada de boa. Olha o que ela foi trazer, gente, presta atenção.
ela olhou o corpo do menino. Então, parte do corpo tem arranhões, que de possível, né, ele estava andando na mata, e a outra parte do corpo, onde ele estava com calçãozinho, não tem arranhões. Bom, mas ele perdeu a roupa. Quanto tempo ele andou? Ou alguém tirou a roupa desse menino? Aí ele chega completamente desorientado. Aplicaram alguma coisa? Deram alguma coisa para esse menino? O menino tem ali, né, o transtorno do espectro autista. Ou seja, dependendo daquilo que você dê, vai piorar a situação desse menino. Ele vai ficar mais confuso, mais desorientado. Então, a pessoa também que escolheu o Cauã sabia o que estava escolhendo. Exato. Porque olha a dispersão e a confusão que foi causado nessa investigação. Bom, um volta, os outros dois não voltam. Então, tudo isso não é à toa, isso não é por acaso, isso é intencional. Ele não foi pego, para mim, aqui, Carla, de forma aleatória. Ele foi escolhido, ele leva os outros, Mas uma devolvemos dúvida, Carla, ele. será que não pegaram por engano, imaginando que poderia ser o terceiro filho da Clarice? Não, eu vou te dizer, o outro filho da Clarice é um menino de 8 anos, mais esperto, e esse menino poderia sair correndo, esse menino poderia deixar mais rastros. O Cauã, ele é uma criança mais vulnerável. Ele entende? E aí você tem ali uma facilitação no planejamento. Quem fez o que fez, planejou, e não planejou por pouco tempo, não. Planejou por algum tempo e conhecia essa comunidade quilombola, sabia onde chegar, sabia quem poderiam ser os facilitadores, sabia um monte de coisa, gente. Sim. E aí levou 2 crianças vulneráveis. Mari, faz sentido isso que a Carla fala? Para mim, faz todo sentido. Todo sentido. Aí a gente tira da linha de investigação a possibilidade de quererem ter levado os 3 filhos da Clarice, né? Mas faz todo sentido, porque eu lembro bem da entrevista com a Clarice, onde ela fala que o Cauã nem tinha tanto costume de brincar com a Isabelle e com o Alan, os 2 menores. Ele brincava mais, era com o mais velho e com o outro primo, que é criado pela avó, né? Que a mãe faleceu. Então, nesse dia, especificamente, o Cauã foi brincar com essas crianças, né? E ele nem tinha esse costume. Então, faz todo sentido dele, pode sim ter sido iludibriado, alguma coisa. Agora, Sabe ela... o que eu queria saber? É o quê? seguinte, se essas imagens dessas crianças já estão distribuídas na Interpol, na Europol, nos aeroportos internacionais, porque essa informação a gente não tem. Entende? Isso aqui que era super importante. Não só nos aeroportos nacionais aqui do Brasil, nos portos, aeroportos, postos de controle da Polícia Rodoviária Federal, estadual, mas nos aeroportos internacionais. Porque o que acontece? Você leva embora, né? Você tem uma rota, e eu já expliquei, uma das rotas de tráfico de crianças é Brasil, Chile, Ásia. Aqui. E aí já era, cara. Você não vai achar essas crianças nunca mais. Aonde? E não é que são 2 crianças, são centenas de crianças que são levadas para o tráfico, e aí é para todo tipo, adoção ilegal, tráfico de órgãos, escravidão, que é a servidão, prostituição infantil, todo tipo de loucura, de maus tratos que podem fazer com crianças. É isso que acontece, porque nós não protegemos as nossas crianças. Isso é de responsabilidade governamental. O que essa família, o que essa comunidade pode fazer? Eles são completamente vulneráveis, Paulo. Eles são vulneráveis. A imagem, ela fica clara. Aí fica aquela palhaçada com aquele montão de gente. Eu conversei muito com o Capitão Telhada, que é COI, ele falou assim, gente, ele ficou assustado com o número de pessoas dentro da mata. Porque aquilo mais atrapalha do que ajuda. E ele ainda deixou claro, você pega ali a pessoa que conhece tudo a mata, porque tem sempre ali o conhecedor, conhece cada buraco, essa pessoa é importante. 1, 2, o resto você tira todo mundo, porque ele está atrapalhando, tipo, apagando o vestígio. Com certeza, essas crianças foram extraídas pela mata. E isso era importante porque essas pessoas, né, aí esses agentes públicos podiam achar esse rastro. Agora, quando você coloca aquela quantidade de gente, Exato. você vai achar o quê?
Regis, quero te ouvir, meu irmão. Olha, na verdade são tantas as possibilidades que realmente a gente fica meio que conjecturando cada uma delas. O depoimento dessa avó, ele é bastante elucidativo em vários pontos. Primeiro, que ele destrói aquele papo de que todos nós aqui no Quilombo somos como uma família. Porque a partir do momento que a avó fala, olha, aqui cada um pode ser culpado, esse papo de somos todos uma família feliz, meio que é desmontado. E mesmo dentro da simplicidade dessa senhora, existe, como a Carla falou, cara, uma grande lucidez e raciocínio. E evidentemente que ela passou essas impressões que ela tem, evidentemente, para a polícia. E outra coisa, isso que a Carla falou, Deus me livre concordar com a Carla, né, cara? Porque isso aí acaba depois criando um monstro. Mas assim, ela está absolutamente correta. Porque o que acontece? As fotos desses meninos já tinham que estar em todos os aeroportos da América Latina. No mínimo. No mínimo. Porque alguém vai ver essas crianças. Sim. As crianças não vão ficar escondidas numa caverna. Alguém vai ver essas crianças e alguém poderia, evidentemente, fornecer uma pista. O Reré,